A gente define o zero da função afim pensando no conceito de zero de uma função. E o zero de uma função é todo número x cuja imagem é nula, ok? Todo número x cuja imagem é nula, ou seja, o f de x é igual a zero. Então, qual o valor de x que faz com que qual o valor de entrada que faz com que a saída seja zero? A gente pode escrever isso de forma equivalente. O seguinte, ó, dizer que x é zero de y igual a f de x, isso é o equivalente a gente dizer que o f de x é igual a zero, ok? Então, essa aqui, notação matemática. Portanto, olha só o que acontece no caso da função afim. A função afim é o ax mais b. Isso daqui vai ser igual a zero. Qual é o valor de x que faz com que ax mais b seja igual a zero? Eu já adianto que é o x igual a menos b sobre a. Porque a gente coloca no lugar do x o menos b sobre a e a gente tem vai dar menos b mais b igual a zero. Tá? Mas como é que a gente demonstra isso? A gente pode fazer afirmações equivalentes. Então, o ax mais b igual a zero é o equivalente a gente fazer o ax igual a menos b. Né? Então, a gente escrever esta relação e escrever esta relação as duas proposições são equivalentes. Também é equivalente a gente escrever x igual a menos b sobre a. Então, nessa primeira passagem de equivalência, a gente passa o b, a gente diminui b dos dois lados, então tira b daqui e fica zero, né? Fica só o ax, e no outro lado, 0 menos b fica menos b. E aí a gente divide tudo por a, x igual a menos b sobre a. Então aqui divide por a, some, corta os dois, e aqui permanece o a. Então, olha só, o zero de uma função afim vai ser sempre x igual a menos b sobre a. Dado a função afim, escrita com os coeficientes a e b, o x que vai fazer com que essa função seja zero é o menos a razão entre o coeficiente linear e o coeficiente angular. Aqui a gente vê dois exemplos, né? Na verdade é a mesma função, só que a gente vai analisar ela de duas formas. Primeiro a gente vai ver o zero dessa função. A gente já sabe, né, que o zero dessa função é o que faz o x tal que 2x menos 1 seja igual a zero. Então a gente pode verificar, ou seja, né, o x igual, a gente vai pôr o menos, o coeficiente b é menos 1, então a gente tem menos 1 aqui, dividido pelo coeficiente a, que é 2. Então, menos 1 sobre 2. Ou seja, a gente tem o x igual a 1 meio. Se a gente coloca o 1 meio no lugar do 2x menos 1, né, a gente verifica, né? A gente verifica que 2 vezes 1 meio menos 1 é igual a zero. Então a gente tem 1 menos 1 que é igual a zero. Ok? Então, verificado. A segunda informação interessante que a gente pega do zero da função é na forma do gráfico dessa função. Como é que a gente define o gráfico da função? A gente pega dois pontos, fazemos uma tabela. A gente pode pegar, por exemplo, o 0 e o 1 aqui. No 0, no x igual a 0, a gente tem aqui menos 1. Né? E no x igual a 1, a gente tem 2 vezes 1, que é 1, que é 2, menos 1 dá 1. Então a gente tem esses dois pontos. A gente tem o 0 e menos 1. Ó, eu já desenhei o gráfico, coloquei o 1 nessa escala aqui. Ó.
já vai fazer sentido por quê? Então, se aqui é o 1, aqui para baixo é o menos 1, né? Então, aqui nesse ponto, a gente tem o 0 e menos 1, certo? X igual a 0, entrada 0, saída menos 1. No outro ponto aqui, ó, a gente tem o 1 e 1. Então, a gente tem este ponto aqui, ó, que é o 1 e 1. Para a gente traçar o gráfico, é uma linha reta que liga os dois pontos. Só que a gente já percebe automaticamente que ela passa pelo eixo X, ou seja, exatamente quando o y é igual a 0, ela passa em 1 meio e 0. Certo? Então a gente percebe que aqui é o zero da função, quando x é igual a 1 meio. Ok? Então é o ponto x igual a 1 meio, aonde a função passa pelo eixo x. Então o zero da função, né, nos dá, né, a interseção entre a função, que é essa aqui em vermelho, certo? Essa linha em vermelho, e o eixo x, ok? Notem que funções afim, elas só podem ter um único zero, que é dado pela fórmula que a gente determinou antes, né? Menos b sobre a. Então só existe um número, um ponto de interseção. Não é o que acontece com todas as funções. Algumas funções podem ter mais de um zero, mas as funções afim, assim como as funções lineares, que é um caso particular das funções afim, elas só vão ter um único zero. Funções constantes, elas, a menos que seja a função constante igual a zero, que daí todo o eixo x é a própria função, né? A gente ter uma função constante, ela nunca vai ter zero, vai ter zero zeros,